Fala moçada, tudo bem? Então hoje eu vou fazer com vocês aqui uma interpretação da função seno, cosseno e tangente utilizando o GeoGebra, tá bom? Então, vamos começar com a função seno, que eu acredito que ela é a que a gente mais trabalhou e a mais tranquila de se pensar, tá bem? Então veja só, quando a gente fala função seno, a senoide, ela começa na origem por quê? Veja só, se você pega aqui e rebate qual que é o valor do seno, 0. Se você sobe, ó, o valor do seno está aqui. Você vai vindo até aqui, ó, onde está o valor do seno, está se aproximando do 1. Chegou no 1, começa a diminuir. Começa a diminuir, começa a diminuir. Então, ó, o seno foi subindo, 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 chegou no 1, começa a diminuir, diminuir, diminuir. E é isso que vai acontecendo até ele chegar a 0 novamente. Beleza? Depois, o seno vai, assim, voltando, até chegar próximo do menos 1. Olha, ele vai descendo, 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 até chegar próximo do menos 1. E de repente ele começa a crescer novamente. Ó. Daqui do menos 1 começa a crescer e dá a volta completa. Isso a gente chama de ciclo, uma volta completa. Só que como vocês podem ver, isso é uma senoide. Ela tem infinitos ciclos, tá bom? Beleza? Tranquilo? Ela vai ficar ali fazendo esse mesmo movimento infinitamente. Agora, cosseno. O que é cosseno? Cosseno é o complemento do seno. O cosseno está começando aqui, ó. Lembra que o cosseno a gente mede no eixo que está deitado, certo? Então começa no 1. Olha lá onde começou o cosseno aqui, ó. Lá no 1. Aí conforme você vai subindo o cosseno, se você for pegando a imagem dele aqui, ó, vamos rebater, vamos fazer uma reta perpendicular para rebater a imagem. Perpendicular a esse ponto, olha o que está acontecendo aqui, ó. Se você pega esse seu ângulo, esse seu cosseno aqui agora, vamos lá, ó, ele vai se aproximando do 0. Então ele começou no 1 e vai se aproximando do 0. Agora, ele vai continuar descendo aqui, tá certo? Continuar descendo, continua descendo, ó. Continua descendo até chegar no menos 1. Então ele estava lá no 1 e foi descendo até chegar no menos 1. De repente, dá um estalo na vida dele, ele começa a crescer. Mesmo estando nos negativos, ele começa a crescer até que ele cresce e chega a 1 novamente. Então o ciclo da função cosseno, ó, termina aqui em cima, tá bom? A função seno termina lá embaixo. Assim como a função seno, o ciclo é infinito, né? E o que significa cosseno? Cosseno é o complementar do seno. As senoides são essas ondas que nós temos em formato de hélices, assim, são as chamadas senoides. E agora, um fato curioso. Olha a tangente. O que acontece com a tangente aqui nesse ponto? Ela é 0, certo? Tangente aqui, 0. Conforme eu subo com a tangente, ó, ela está crescendo aqui. E a minha curva está crescendo também. Olha só, ela está crescendo, 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 crescendo. A curva da tangente está crescendo, esse pontinho está crescendo. Que esse pontinho está representando a tangente lá no ciclo trigonométrico. E esse gráfico azul está representando a tangente para a gente, assim, como uma função mesmo. Aí você chega lá no 1, não existe a tangente. Aí você pega lá a partir de 90 graus, ela está lá em menos infinito, ó, está lá embaixo. Ó. Vamos ver. Está lá embaixo a função tangente. Aí ela vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Ó, a tangente está subindo. Ó. Ela estava negativa, está negativa, está negativa, está negativa. Vai subindo tão próximo, próximo, próximo. Está chegando quase a ser 0. Quando é menos 1 ali, ó, o 270 graus, a tangente dá 0. Certo? A imagem dela dá 0 de novo. Então o que aconteceu aqui? Ó, esse gráfico azul aqui. Sua tangente foi subindo até chegar no 0. De repente, no terceiro quadrante, ela começa a crescer de novo. Ó. No primeiro quadrante ela cresceu, segundo, decresceu. Agora vamos ver no terceiro. Ela cresce de novo. Então ela está crescendo novamente. Ó. Veja, aqui é a imagem dela, ó, esse pontinho E. Ela está crescendo mais uma vez, subindo, 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 subindo,
até que vai para mais infinito. De repente não existe mais a tangente, porque ela subiu demais, a gente não consegue mais ver ela. Aí ela vem lá do menos infinito até chegar a zero. Ó, ela está subindo aqui, ó. Pega esse pontinho que está subindo. Ele vai subindo até chegar a zero. Perfeito. Então, a minha tangente, a imagem dela, é de menos infinito até mais infinito. Só que o período dela é de π, certo? É de π em π. Por quê? Ela ocorre a cada 180 graus, ela vai existir. Não é mesmo? Então, ó, se você pega desse valor até esse, dá π. Desse valor até esse, dá π. Tá bom? Vamos colocar todas elas e analisar o que acontece? Veja só. Vamos subindo. Pegando nesse ângulo aqui, ó. Tá muito próximo. Veja só. Esse ângulo aqui. Se eu for trabalhar com seno, o seno está aqui em cima, tá bom? O cosseno está aqui embaixo, nesse ângulo que eu estou trabalhando, e a minha tangente está lá em cima, certo? Então, essas ondulatórias são os movimentos que nós temos das funções seno, cosseno e tangente. Aí, beleza, tranquilo até aí então, tá? Eu vou desabilitar esses outros pontos, essas retas aqui, porque elas não são importantes para nós. Perfeito? O que eu vou fazer? Se eu pegar minha função tangente e colocar para o lado, ó, viu? Vai trabalhar com π radiano aqui no caso, tá certo? Então eu fiz um deslocamento na minha horizontal. Agora, se eu coloco para cima, eu tenho um deslocamento na vertical. Esses deslocamentos na vertical, a gente vai somar o valor fora da função. Certo? E deslocamento na horizontal, a gente soma o valor junto com o ângulo, tá bom? Porque o deslocamento horizontal ali para nós, ele trabalha com o ângulo. E o vertical trabalha com a imagem. Aí nós temos também, podemos trabalhar com a amplitude da função. Veja só, essa é uma função seno convencional, bonitinha, normalzinha, tá? Eu vou até exibir uma malha quadriculada aqui. Vamos ver se eu consigo. Não vai exibir aqui, mas não tem problema. Tá. Veja só. O que eu vou fazer aqui com vocês? Eu vou mostrar que seria uma função 2 seno. Y igual a 2 seno de x. Espera aí. A função 2 seno dobrou a amplitude. Então aquele b que tem lá na função completa, ele dobra a amplitude da função. Agora, se eu tenho y igual a 2 mais seno de x. Veja, vamos comparar a original. Função seno, função 2 mais seno. Aquele a que soma na função, ele vai trabalhar para você com o deslocamento vertical da função, com a imagem. Agora, y igual a seno de 2x. Opa, deu um errinho aqui. Aí, agora eu coloco 2 multiplicando. Ah, achou que ia me enganar. Pronto. Quando eu multipliquei a função seno por 2, veja, essa aqui verde é a minha função seno original. Ela demorou 2π para dar uma volta. Agora, a função 2 seno de x, ela demorou metade do tempo. Entendeu o que eu disse? Se eu dobrei o meu ângulo, eu demoro metade do tempo. Por que isso? Porque é a mesma coisa que você trabalhar com velocidade e tempo. Tá bom? Ah, prof, mostra isso com outra para mim, por favor. Então tá bom, vamos lá. Y igual a seno de x. Veja só. Tá lá normalzinha. Agora eu vou colocar seno de x sobre 2. Sobre 2, isso mesmo. Eita. Falhou aqui. Aê, pronto.
seno de x sobre 2. O que aconteceu? Vamos apagar a 2x. Tá vendo que a onda se prolongou mais? Porque eu dividi a minha velocidade. Se eu divido a velocidade, demora mais, tá certo? Acredito que isso vai ajudar você agora a resolver vários exercícios. Senhoras e senhores, tenham um excelente dia. Fiquem bem. Digam tchau pra vocês, tá bom?